tinha concordado com isso, mas misteriosamente, né, brincando com forças ocultas aconteceram que fizeram com que eles não quisessem mais esse voto auditável. Não sei porquê, né, que é uma coisa que o Paraguai usa. O Paraguai usa, tá certo? Então não é uma coisa que vai ter tanto recurso a mais ou alguma coisa assim. Significa, olha, tem dúvida na votação? Tem. Pronto, vamos fazer vamos auditar. Seria até uma forma de evitar tanto falácia, tanto denúncias sem fundamentos, né? Qual o problema de hoje? Hoje o voto não é auditável. Não é auditável. É praticamente assim, confie na gente. Confie na gente que a gente é de confiança. Pronto, é só isso. Confie na gente que a gente é de confiança. E aí, como é que a gente confere se está certo ou está errado? Não, já foi feita a contagem aqui. E você diz, como é que você pode afirmar isso? Olha, não foi eu que afirmei isso. Quem afirmou foi o PSDB. O PSDB, na época da eleição de Aécio Neves, tentou fazer auditoria e não conseguiu, porque não era possível fazer auditoria. Os dados já tinham sido apagados. O PSDB, que hoje está na mesma chapa do ex-presidente Lula. Pois é. Bom, agora 20 horas e 16 minutos, eu estou conversando. Eu queria pedir que, se fosse possível, o senhor deixasse no silencioso, né, tirasse do local, né, o seu telefone. E eu estou conversando com ele, Dr. Jacques Patriota. Você pode participar, né? Quero agradecer ao Alisson. Alisson, se você puder, nos diga de onde você está nos acompanhando, Moacir também, e compartilhem, porque se vocês compartilharem, vocês vão estar nos ajudando a driblar um pouquinho aí esse controle que está acontecendo através da justiça, juntamente aí às redes sociais. O Alisson diz assim: eu não sinto segurança nas urnas. O voto impresso, cadê? O voto impresso é imprescindível para reforçar a confiança. Doutor Jacques, já pensou, por exemplo, nós fazemos compras, né? Eu digo nós, quem tem cartão de crédito, quem compra em cartão de débito, vai lá no mercado, faz uma compra, vai no posto de gasolina, abastece, e sempre a pessoa que está com a máquina pergunta, quer sua via, né? Mas, por exemplo, já pensou se não saísse nenhuma via, nenhum papel ali da máquina, quando você coloca o cartão, como é que você ia ter certeza que o valor digitado ali foi realmente o que você comprou? Pois é, então veja só, eu vou repetir mais uma vez, porque às vezes, Ricardo, a mente das pessoas estão tão assim, controladas por fake news, que é um nomezinho bonito para dizer fofoca, para dizer mentira, né? Que não tem nem para que criar isso. Você vai dizer assim, é mentira, né? Veja só, a contagem é a mesma. Não teria, como o pessoal fala, de passar dias contando como antigamente. A contagem era pela urna eletrônica, do mesmo jeito que é feito hoje. Quando for 7h30, 9 horas da noite, 8 horas da noite, estaria o resultado do mesmo jeito. Os votos que eram impressos, eles são guardados para possíveis questionamentos ou auditorias. É mais ou menos isso. Entendeu? Não é a questão de contagem, como teve gente que falou, que ia demorar, ia voltar a fazer voto em papel com X. Entendeu? Essa maluquice toda. Tá certo? Mas eu creio que depois dessa eleição, depois para a próxima eleição, já vai estar dessa maneira. Tá certo? É mais uma questão de que não é somente para essa eleição mesmo. Bom, terminado aí o primeiro turno, né? Muita gente aí fez apostas. Um dizia que teria segundo turno, o outro dizia que não teria. Um apostou no Bolsonaro, o outro apostou no Lula. Mas vem a questão dos candidatos que poderiam ser a terceira via. O Ciro, Simone Tebet, a Soraya Tronic, né? E outros que tiveram aí. Como é que o senhor vê essa questão desse resultado do primeiro turno? A gente já falou que as pesquisas erraram e feio. Mas como é que o senhor analisa essa questão desse resultado de pós primeiro turno, né?
onde 2 ficaram, que é o atual presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, e que agora tiveram aí. E hoje eu já vi reclamação, né? O PT já está insatisfeito com o apoio de Simone e de Ciro. Ciro, porque tomou chá de sumiço. Todos os dias vivia nas redes sociais e hoje procura Ciro e Ciro não aparece, né? Então, e já a Simone também não está andando muito lado a lado com o Lula. Como é que o senhor vê esses apoios que o Lula recebeu e também os apoios que o atual presidente recebeu? Porque o atual presidente, hoje em termos de governadores, senadores, deputados, lideranças expressivas, assim melhor falando, ele está com uma bagagem bem maior. Mas como o senhor analisa essa questão? Veja só, primeiro vamos entender o PT hoje e o PT na sua origem. O PT na sua origem ele foi crescendo, ele foi se tornando forte e criando grandes lideranças. Lideranças capazes de ter boas estratégias, lideranças capazes de fazerem de acordos com outros partidos. E ao pouco, quando Lula venceu a primeira eleição em 2003, o PT deu origem a vários outros partidos. Ou teve pessoas que foram saindo do PT, as lideranças foram se diluindo, né? Hoje você olha para o PT e você não vê uma grande liderança nacional fora Lula. Então ficou tudo centrado em Lula. E aquele grupo, de certa maneira, radical, mas que não pensa bem o PT. Tá certo? Não pensa bem as estratégias. Não pensa, por exemplo, uma carta aos brasileiros. Tá certo? Então, Lula saiu dessa eleição achando que ia ganhar no primeiro turno, o que, na realidade, não sei quem colocou isso na cabeça de Lula, porque Lula nunca ganhou uma eleição no primeiro turno, 89, tá certo? Nunca ganhou, todas foram para o segundo turno, né? Pelo contrário, ele já perdeu em primeiro turno. Ele perdeu 2 eleições para Fernando Henrique Cardoso em primeiro turno. Agora, nunca ganhou em primeiro turno, nem quando estava no auge da popularidade. Mas colocaram na cabeça dele isso e apostaram. E aí ele cometeu um erro terrível, que se eu, para ganhar em primeiro turno, eu vou tirar voto dos meus possíveis aliados do segundo turno. E atacou o Ciro, né? Mais do que Simone, porque Simone ele sabia que não poderia tirar muito voto de Simone, porque o eleitorado de Simone é diferente do de Ciro. Mas quem competia era Ciro com ele. Então ele atacou muito Ciro, acabou com a votação de Ciro. O Ciro saiu humilhado dessa eleição. Um homem que tinha 7, 8 pontos, teve 3 pontos percentuais, saiu destruído. Politicamente, Ciro Gomes saiu destruído dessa eleição. O senhor acredita que Ciro ainda volta a se candidatar novamente? Não sei. Política é uma coisa... Ele dizia que seria a última tentativa. Mas eu não sei. Veja só, se você me perguntar se Lula se candidataria de novo, eu diria que sim, porque Lula pode estar com bengalinha, mas está se candidatando, está lutando, porque o espírito dele é de briga mesmo, de luta. Entendeu? Isso pode parecer um elogio a Lula, mas não é não, viu? Não é um elogio. É a questão da personalidade dele mesmo. Da personalidade dele. E ele é capaz de colocar qualquer risco econômico, tudo. Tá certo? Em prol da luta dele. Ele é capaz de fazer isso. Por exemplo, o Lula, sempre nas campanhas, o mote sempre era o Bolsa Família, reforma agrária, e se usa muito aquele tal de comer picanha, tomar cerveja, o povo vai voltar a fazer isso. O que é que acontece com essa questão desses benefícios sociais? Por exemplo, o Bolsa Família ele pagava em média 190, mas até hoje consegue dar voto a Lula. Já o Auxílio Brasil hoje é 600 e tem algumas pessoas que recebem 710 por causa do Auxílio Gás, mas não agregou tanto a Bolsonaro como o Bolsa Família, que era menos. Veja só, isso daí é para uma questão estética. Vamos entender essa parte estética.
Isso aí já faz parte, de certa maneira, da pós-modernidade. O que é essa visão estética? Alguém coloca um adesivo em Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro é misógino, é racista, sei lá, um monte de coisa aí, é fascista, é isso, aquilo. Ele pode não ter feito um ato fascista. Ele pode não ter feito um ato misógino, na prática, mas colocou essa cidadania. De Lula é o contrário. Colocou em Lula como o trabalhador que chegou à presidência, o representante do povo, aquela pessoa que se comporta bem, que defende as mulheres, que defende o negro, que defende o índio, que defende homossexuais, que defende os menos favorecidos, né, que defende o trabalhador. Pode não ser nada de verdade, mas colocou isso de uma maneira tão forte nele, que ficou uma imagem dessa maneira. Então, muitas pessoas dizem, olha, você vai votar em quem? A pessoa responde, em Bolsonaro. Aí diz, e você é rico para votar em Bolsonaro? Não, a economia funciona dessa maneira. Eu aposto na economia. E se a economia melhorar, vai melhorar para todo mundo. Então, ele incorporou muito aquela questão do pobre contra o rico, do rico que humilha o pobre, do rico que está tomando as coisas do pobre, entendeu? Então, sem contar que Lula é um bom orador. Lula é um bom orador. Ele consegue, não quero utilizar as palavras aqui de Ciro Gomes, mas encantar serpentes, tá certo? Então, ele consegue falar aquela linguagem do povo. Quando ele diz, olha, vamos pegar a picanha, vamos voltar a comer picanha, com aquela gordurinha passando na farofa, com a cervejinha gelada. Mas aí vem uma pergunta que não quer calar. Se hoje com 600, mais 110 do gás que alguns recebem, né, grande maioria, dizem que não estão comendo picanha, como é que com menos vai comer picanha? Pois é, mas é justamente isso. Para explicar ao povo que para poder comer picanha, você vai ter que ter produção de carne, suficiente no país, você vai ter que, para baixar o preço da carne, você vai ter que ter uma produção maior de bovinos, você vai ter... E aí, para poder você explicar isso, é uma coisa complicada, né? A direita, de certa maneira, vocês vão entender bem o que eu estou dizendo, se torna chata, porque a direita vai explicar à pessoa como é que se produz, que o pão não nasce na padaria, que o leite não nasce no supermercado, que a picanha não nasce naquela partezinha lá do frigoríficozinho, entendeu? Que é necessário que alguém plante capim, crie, produza, que vale a pena trabalhar ali, que tem que ter insumos para que possa produzir, que tem que ter matadouros, entendeu? Então, para explicar isso às pessoas, é a mesma coisa tentar explicar por que nossa economia estava em risco com a guerra da Ucrânia e da Rússia. Se a guerra da Ucrânia e da Rússia era lá na Europa e não tinha nada a ver com a gente. Sim, mas nossa produção maior de insumos agrícolas, de fertilizantes, e fertilizante tem a ver com carne também, porque precisa plantar capim para ter boi. Né? Preste atenção, nós estamos, Dr. Jacques está explicando da questão da história da picanha, para depois ninguém dizer que estava mandando comer capim, pelo amor de Deus. Então, né? Para poder plantar, para poder ter o boi comer capim, você precisa ter fertilizantes para que o capim possa crescer. Fertilizantes esses que vem lá da Rússia, da Ucrânia. Através da intervenção do próprio presidente. Isso, que nós conseguimos, graças a Deus, devido ao presidente ter ido lá, ter falado e ter dito, não vamos nos meter nessa guerra. Tá certo? Hoje, você sabe quanto está o preço do gás na Europa? O aumento de 300% a 400%. Sabe por quê? Porque o gás da Europa vem da Rússia. O gás, a maior parte dos gasodutos que fornecem gás para a Europa, e não é gás só de cozinha, é gás para aquecimento, tá certo? Que ao contrário da gente, que nessa época nós colocamos um ventilador, um ar-condicionado, para nos refrescarmos, lá você precisa botar aquecedor, porque está a gente se congelando dentro de casa, em alguns países europeus, no norte da Europa.
20 horas e 29 minutos, eu estou conversando com o Dr. Jacques Patriota no programa Eleições 2022. Você pode participar. O Hinaldo Tenório de Moura, deixa eu ver o que é que ele disse ali, pulou, o Facebook passou rapidinho, hein? Vamos ver aqui o que diz o Hinaldo Tenório, deixa eu ver aqui. Ele diz, a urna eletrônica é vulnerável mesmo, sobretudo quando sob o comando de figuras muito pouco confiáveis. A raposa tomando conta do galinheiro, né? E o Alisson diz assim, vi vídeos na internet que integrantes dos Sem Terra já estão fazendo protestos, bloqueando ruas nas cidades e estradas e invadindo propriedades. Essa questão dos Sem Terras era em torno aí de 300 a 350 invasões por mês, segundo dados do próprio governo federal. Hoje dizem que está em torno de 5, né? Se falava muito na reforma agrária, mas quando se está no poder, não fazer a reforma agrária, talvez como uma forma de manter esse povo, né, ali à espera desse benefício. Já o atual governo fala muito sobre 420 mil títulos de posse de terra que já foram entregues. Eu não sei se o senhor chegou a ver um desses vídeos que o Alisson falou, eu cheguei a assistir, onde um grupo de sem terras estava aí, né, alertando a população que se preparassem, que eles iam voltar a invadir assim que o Lula se elegesse. O senhor acredita que o Lula vai permitir que isso volte a acontecer no país? Olha, veja se só. Caso ele se eleja? Veja só, eu não sei necessariamente se Lula, mas eu sei que aqueles grupos que estão ao redor dele têm como objetivo isso. Quer dizer, o objetivo não é pacificação, o objetivo é levar o conflito. Por isso a grande divisão que eles fazem em grupos, em vários grupos sociais diferentes, para que um lute por uma coisa, outro lute por outra, e essa luta, de certa maneira, não se acabe. Tá certo? Porque, realmente, você, pela quantidade de invasões que houve, pela quantidade de terras que tem no Brasil, a reforma agrária, você acabou de falar mesmo, os dados do governo Bolsonaro, ele distribui vários títulos de terra. Quando aquela pessoa recebe o título de terra, não vai mais para invasão. Ele deixa de ser refém. Ele deixa de ser refém. Ele não vai participar mais de invasão nenhuma. Então ele vai e passa a ser agora proprietário. Né? E lembrando que a maioria das foram proprietárias. Né? Eu creio que 80%. A maioria foram mulheres. Foram mulheres que receberam. Porque a mulher, segundo até as pesquisas, indica que tem maior responsabilidade com a família, com os filhos. Né? E às vezes o cara pode dar uma doida aí, querer vender o terreno, ir embora. Tá certo? E ela não. Ela sabe que aquilo dali serve para criar sua galinha, serve para criar seus porcos. E ela pensa nos filhos também, pensa, né? nos filhos. Então ela tem uma responsabilidade maior. Se a gente coloca, tem alguns pontos que eu queria falar sobre a eleição ainda estadual. Né? Antes do senhor falar, deixa eu mandar um alô aqui para o jornalista Micael Lima, que está nos acompanhando. Ele colocou 45:13. Né? Boa noite, Micael. Compartilha aí. Ele diz, o cenário tá lindo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que foi. Ele botou, quem prega o conflito e a violência é Bolsonaro, doutor Jacques. E o Daniel Barbosa diz, boa noite, doutor Jacques. Sobre as pesquisas, por exemplo, a de hoje que coloca os dois candidatos empatados, o Lula e o Bolsonaro. Mas conclua essa parte da pesquisa, o Micael, ele não perde a gracinha, né? Ele tá falando do cenário. E Micael acabou de confirmar o que eu falei. Quando você bota o carimbo em determinada pessoa, por mais pacífico, por melhora da economia que ele tenha feito, tá certo? Fica a questão estética. Porque o problema é justamente isso, viu, Micael? A questão estética. Você olha para Bolsonaro e vê que o cara falou besteira, que o cara que fala palavrão, o cara que é inconveniente, o cara que diz piada, o tiozão do churrasco. Por exemplo, o Micael falou aí em questão de violência. Ele é jornalista. Eu queria que ele colocasse aqui o nome de algum jornalista, né, que o atual governo mandou prender por ofender. Porque se tem um cara que recebe ofensas 24 horas, que até dormindo ele recebe ofensas, é o atual governo. Vamos falar da verdade. Isso. Enquanto há poucos dias teve um cidadão
que chamou o ex-presidente Lula de ladrão e foi determinada a prisão dele. Isso. Não somente isso, também... Então, Micael, se você conhece algum jornalista que foi preso, que foi espancado por agredir verbalmente o atual governo, escreva aí. Não somente jornalista. Você, pelo contrário, você teve uma queda de violência imensa no governo Bolsonaro. Aí a questão da realidade, entre a realidade, o dado real e a questão estética. Quer dizer, entre a ética e a estética. Se você for observar, você tinha no governo Dilma, no governo do PT, nós tínhamos uma média de 60 mil homicídios. Eu estou falando de média. Eu estou falando de 60 mil homicídios. Tá certo? Em média. No governo Bolsonaro, em 2019, nós baixamos para 45 mil homicídios. Nós salvamos vidas de mulheres, vidas de homossexuais, vidas de homens brancos, negros, trabalhadores, estudantes, foram salvas. 60 mil homicídios no governo do PT, 45 mil no governo Bolsonaro. Isso com dados. Isso com dados. Em 2019 já teve essa queda. E a partir de 2019, nós tivemos uma queda de 7% ao ano, a partir desses 45 mil. Então veja só, Micael, é uma questão estética. É uma questão estética, tá certo? Porque não... Claro que existe a violência, ainda é muito violenta, ainda é muito. Poderíamos reduzir mais, tá certo? Se a lei ajudasse. Se a lei ajudasse, né? E tivesse outras medidas também que os governos estaduais pudessem ajudar também. Mas veja só com essa atitude já teve uma mudança grande. Então, como é que o homem reduziu a violência e ele é acusado de ser violento? Porque a violência dele é estética. É no grito, é não falar besteira, é no tiozão do churrasco. Eu falava hoje, eu conversando aqui com meu vizinho aqui embaixo, né, a gente brincando, falando de política, eu dizia, será que Bolsonaro é nordestino e não disseram a ele que ele nasceu no Nordeste? Porque, na verdade, ele é aquele cara explosivo, Micael sabe do que eu estou falando, né? Nós, geralmente, a gente não... Qualquer coisa a gente quer dar uma resposta, não é verdade? Uhum. O Daniel colocou ali, para a gente encerrar essa parte e voltar à parte da pesquisa de primeiro turno para governo do Estado, ele colocou ali, falando da pesquisa que saiu hoje à noite, que estão em empate técnico, né? E ele pergunta o seguinte, ele diz o seguinte, o índice de reprovação, ou seja, de rejeição de Lula só aumenta e de reprovação de Bolsonaro diminui. O senhor acredita que essa tendência irá permanecer e logo, logo Bolsonaro irá passar Lula e vencer as eleições? Eu estou acreditando nisso, porque veja só, não é uma questão de querer que A ou B vença. Eu estou analisando de forma isenta aqui, tá certo? A questão é o seguinte, é que quando o PT vai começando a tomar determinadas atitudes na prática, vamos ver a questão da violência. Qual foi a violência praticada pela direita? Os grupos bolsonaristas. E qual é a violência praticada pela esquerda? Quando um grupo se reúne e de forma artística faz um modelo de cabeça de presidente e chuta, brincando de futebol, isso não é questão somente de uma violência estética, não. Isso é violência prática. Quando alguém está viajando e vê a rodovia interditada... Ele está ali demonstrando que verdadeiramente ele teria vontade de fazer. Teria vontade de fazer. Tá certo? Então, veja só, vê isso. Vê, por exemplo, o vereador lá de, acho que foi do Paraná, ou foi Ceará, do Rio Grande do Sul, não, que invadiu a igreja, quebrou... Creio que foi não, do quebrou Ceará. não, que invadiu a igreja durante a missa. Agrediu o padre, Agrediu quebrou o padre, as imagens. Isso. Foi afastado, mas agora a justiça deu direito a ele voltar. Ele voltar. O pessoal percebe que essa violência. Quando o grupo de Lula, o PT, diz, eu não sou contra, nós somos a favor da paz, nós somos a favor da democracia, mas, por exemplo, censura vários órgãos de imprensa, né, a revista, que foi censurada agora, eu me esqueci o nome dela agora, mas que ela teve censura. Então, isso é uma parte prática. Quer dizer, poxa,
está fora do governo e já está fazendo isso. Entendeu? Então a população aos poucos percebe, vão percebendo isso. Porque a população é o seguinte, você fala um ano antes da eleição, mas as pessoas só começam a prestar atenção, Ricardo, no mês da eleição. A de deputado é pior ainda, a de deputado o pessoal pensa na última semana. Nos últimos 15 dias é que começa a maior parte da população. Então veja só, aos poucos a rejeição e o próprio discurso de Lula, que Lula apesar de ser muito bom em discurso, é excelente orador, mas ele começa a dizer uma coisa, aí depois percebe que caiu mal, aí muda, quer dizer, ele era a favor do aborto, aí depois é contra o aborto, entendeu? Ataca policial.